Ei, gente, boa noite. Boa noite. Eu tô aqui tentando chamar aqui Maria de Melo. Ela tá vindo. Obrigada pela presença de vocês. Nós vamos conversar um tema hoje muito gostoso, muito importante. E ei, Maria, Oi, Ivana, tudo bom? eu tô e você? Bem, eu vou só ajustar a altura aqui, tudo bem, gente? Pessoal, sejam bem-vindos. Né? Hoje o nosso tema é prescrição de equipamentos para os idosos, principais recomendações, né? E estamos hoje aqui com a doutora Maria de Melo, uma parceira antiga, né, Maria? Não vamos falar quantos anos, não, né? Melhor, né? Não podemos falar, né, Ivana, que eu acho que o pessoal vai ver da nossa cumplicidade Já e dos sabe, anos né? de experiência, né? Ué. É, isso mesmo. A gente trabalha muito junto, sempre troca, e esse é mais um momento de troca. Agradeço muito, Maria, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje. E doutora Maria de Melo, como todos sabem, né, é doutora em geriatria e gerontologia, e hoje nós vamos trazê-la aqui para que todos nós possamos conversar um pouquinho mais. Eu quero fazer só uma pequena introdução sobre as questões do envelhecimento, né? Primeiro, o envelhecimento é uma coisa muito natural e que nós vamos chegar lá, né? Ele afeta o bem-estar físico e psíquico, né, de todos, né, de alguma maneira. E à medida que envelhecemos, podemos achar coisas que a gente faz hoje com facilidade começam a ficar mais difíceis, subir uma escada, né, resolver um pequeno problema em casa, né? Mas a maioria de nós, né, tem como meta na velhice manter a sua independência, manter a sua casa, né? E justamente aí é onde entra a tecnologia assistiva como uma importante ferramenta para que todos possam alcançar esses objetivos. Nós, né, num futuro próximo, e aqueles, né, próximos a nós, os idosos, né, nossos pais, né? Os meus já se foram, mas continuam aqui no coração. Meus tios, tias, né? E a gente se preparar para tudo isso e enfrentar da melhor forma. Então, nós convidamos vocês para conversarem com a gente hoje. E um lembrete, peço a vocês que compartilhem com seus amigos, familiares, todas aquelas pessoas que podem, né, querer saber um pouco sobre esse assunto e discutir com a gente, né? Não deixem de trazer suas questões, né? Vamos aproveitar essa oportunidade para tirar sua dúvida também, né? E depois a gente vai disponibilizar a live, né? A gente, quer dizer, vai tentar, né? A gente tem que salvar, vai disponibilizar no GTV, depois no nosso canal do YouTube, tá? Aí vai ficar, quem não puder acompanhar o tempo todo, vai ter essa oportunidade. Embora não possamos reverter o processo de envelhecimento, podemos encontrar maneiras eficazes de lidar com isso. Não é, dona Maria de Mello? Sim, assim, a gente tem que encarar o envelhecimento da população como uma vitória da humanidade, né? Sim, Então, sim, envelhecer é uma vitória nossa. E, claro, quanto mais velho nós ficarmos, maior é a chance da gente ter perdas funcionais, né? Então, a sim. gente encontra assim, perdas funcionais. Quanto a maior idade de uma população, né? Então, lá para os 80 anos em diante, 90 anos, quem tem 90 vai ter mais perda funcional do que 80 e assim vai. Agora, como você muito bem colocou, todo mundo, e principalmente nessas novas gerações que estão envelhecendo, a gente quer ter uma vida o mais independente possível. E o uso precoce, vou falar assim, as intervenções precoces de promoção da independência, e daí a gente implica a indicação de cuidados assistivos, vai favorecer isso. Uma coisa que eu queria contar, Nivane, é assim, que tem vários estudos, não no Brasil, até nós vamos conversar sobre isso, no Brasil há uma carência muito grande de estudos acerca do uso de tecnologia assistiva por pessoas idosas, né?
mas onde tem vários estudos e comparam grupos e fazem estudos de custo-efetividade, comparando grupos de idosos dependentes que tiveram a oportunidade de ter acesso a serviços e produtos assistivos, comparando com grupos que só tiveram reabilitação. E acompanhado por 10 anos. E esses idosos que tiveram acesso ao serviço de reabilitação, claro, ao serviço de saúde, reabilitação, mas tiveram acesso aos produtos assistivos mais indicados, eles tiveram uma sobrevida maior e um grau de dependência funcional muito maior. E medir a qualidade de vida também. Sim. A qualidade de vida também muito melhor. Eles não avaliaram, não, mas eu penso que a felicidade é muito maior também. Vamos fazer um estudo, então, para avaliar a felicidade também, Maria. Mais recentemente, que estão aparecendo estudos que mensuram felicidade. Você acredita nisso? Acredito, claro. Mas na saúde isso ainda está muito novo. Mas eu acho que tem que medir, sim, porque não é só qualidade. Felicidade não é só qualidade de vida, né, Nivânia? É isso mesmo, Maria. E todos nós queremos envelhecer bem, né, gente? A gente quer manter a nossa independência, a nossa funcionalidade. E para isso, né, é bom que a gente também conheça os recursos, porque cada um de nós tem um tio que já está usando um andador, né, um pai, né, alguém mais velho na família, que faz uso de um recurso de tecnologia assistiva. E, além disso, a gente tem as várias condições, né, que o idoso vai tendo em função, né, da felicidade interna bruta. FIP, gostei dessa. O pessoal usa. Tem sim, é. Uhum. Não é? E é isso mesmo. Isso, é. Obrigada aí pela contribuição. Ô, gente, e tragam perguntas, né? Eu não falei nada, mas assim, eu tenho uma experiência clínica na atenção à pessoa idosa de 30 anos. E sempre trabalhando na intervenção com tecnologia assistiva. Então, em 93, eu já trabalhava com idosos com paralisia cerebral, indicando tecnologia assistiva. Então, assim, explora essa oportunidade com a gente, né, Nivânia? Pergunta, abusa da gente, vamos falar assim, né? Vai ser um prazer. E você sabe, Maria, que o mais complexo é o seguinte: tem clientes que a gente atendeu na adolescência, que eu atendi, né? Não você é mais nova que eu atendi na adolescência, que já são adultos, né? Então eu falo, meu Deus, passa muito rápido, né? E Maria, você quer falar mais alguma coisa? Fala um pouco da sua experiência. Posso falar, claro. Então, assim, quando a primeira experiência que eu tive com tecnologia assistiva com idosos, e, na verdade, a minha formação acadêmica é toda nessa linha, né, envelhecimento e tecnologia assistiva, foi quando eu fui fazer um mestrado em Buffalo, que eu cheguei lá, e aí falaram comigo assim, Maria, você vai cuidar de um grupo de idosos com paralisia cerebral. Isso em 93. No Brasil, uma pessoa com paralisia cerebral chegar aos 40 já era difícil demais, não era? Né? Muito. Imagina lidar com idosos com paralisia cerebral, 60, 70, 75 anos, isso em 93, né? O que me chamou muita atenção na época é porque já tinham serviços de reabilitação muito estruturados e essas pessoas elas estavam habituadas a usar tecnologia assistiva desde o mais cedo possível. Né? Então, mesmo no caso de paralisia cerebral espástica, uma tetraplegia espástica, usando cadeira de rodas e tudo mais, a gente já não via naquela época deformidades como nós vemos até hoje. Ainda aqui no Brasil, verdade. Né? E a gente sabe que essas deformidades decorrentes dessas alterações, eu vou falar neuromotoras, né? É muito por negligência da atenção do serviço de saúde e equívocos na indicação de equipamentos. Exatamente, a gente vai falar um pouquinho disso aí, né? Então, você falou uma coisa, aí naquela época eu já eu trabalhei com esse grupo, eu selecionei um grupo que eu trabalhava muito com andadores e bengalas, né? E a gente está muito acostumado aqui no Brasil, eu morro de rir cá entre nós, né? Aí chega o pessoal lá na empresa estou procurando um andador. Você já foi lá, você sabe onde que é? Então, lá é uma entrada de um prédio onde tem muitos geriatras. Então, passa muito idoso ali, é como se fosse uma rua de idosos, indo para lá e para cá. Aí o pessoal fala assim,
a gente está procurando um andador. Aí eu te pergunto, que tipo de andador? Uai, só tem aquele mesmo de 4 pontos, pode ser com roda ou sem roda, não é? Eu sim, mas existem outras alternativas. Cada alternativa ela vai ser apropriada para uma condição funcional ou não, e vamos educando. Aí tem alguns modelos e a gente vai mostrando. E, claro, aí se a pessoa está afim, a gente vai fazer uma avaliação apropriada para poder ver que tipo de andador que é mais adequado. Mas a impressão que eu tenho, e eu gostaria que você comentasse, é que muitos profissionais que trabalham com mobilidade, eles desconhecem a variedade de andadores que existem no mercado. Estou falando para idosos. E quando indicar um produto ou outro produto, de realmente fazer uma análise biomecânica do uso de cada modelo, cada circunstância do cotidiano, né? E isso tem sido um dificultador na minha prática. Porque, às vezes, até vem muito com a indicação do médico, escreve assim, indica um andador para plano de tal, ponto. Aí eu vou, faço a avaliação, indico, às vezes, um andador um pouco mais, com mais possibilidades de ajustes e tudo mais, e essa pessoa compra o andador e começa a usar. E a gente sempre faz o acompanhamento do uso para ver, né, como é que está, os ajustes, o sucesso e tudo mais. E não é comum, Nivânia, de profissionais que trabalham com aquele idoso, me ligar e achando assim, nossa, nem sabia que existia, que beleza. Aí a gente conversa. Eu sempre coloco muita disposição, vem cá na loja para conhecer. Agora, outros ficam muito bravos, porque, eu não sei, eu acho que talvez assim, pela Sabe regular. Acontece isso, Nivana, de não saber regular. E eu te conheço, eu sei que a gente tem a mesma atitude de tentar ensinar, esclarecer, não somente os profissionais, quanto Os os idosos também. cuidadores, né, Maria? Uma pessoa escreveu ali, que eu adorei, que ela colocou assim, quem indica é o povo da igreja, o vizinho, o parente. Eu sou e é verdade, no meu estudo de doutorado, lá na Escola Paulista, o estudo tem 20 anos, imagina. Na época, eu visitei idosos dependentes que viviam na comunidade, e eu fui avaliar se eles usavam algum produto assistivo, fazia uma avaliação do ambiente e avaliava a pessoa para ver se tinha indicação, se tivesse, a gente encaminhado e providenciado. E aqueles que tinham, eu visitei mais de 200 idosos dependentes em casa, os que tinham, era isso mesmo. Aí a gente perguntava, avaliava o nível de satisfação e como foi a aquisição. Naquela época, dos que eu visitei, nenhum foi profissional de saúde que indicou. E é isso mesmo. A igreja dá, vê e passa, né, de um para o outro, né? Exatamente assim. Exatamente assim. Maria, eu vou aproveitar para chamar o pessoal para participar, mas vou cutucar. Qual que é a demanda de tecnologia assistiva nesse momento, né? Sua como profissional, de algum idoso conhecido, cuidador, o que você poderia auxiliar? Então, perguntas para os nossos participantes. Você conhece alguma pessoa idosa que se recusa a utilizar esses tipos de equipamentos? Se sim, por qual motivo? Vamos conversar? E mais uma. Conte-nos se você tem algum idoso próximo que utiliza algum recurso de equipamento e o sucesso, ou o insucesso, ou o fracasso dessa prescrição. Isso é convidando o pessoal para poder participar aí com a gente, trazer as experiências e aproveitar esse momento, né, Maria? Para a gente poder discutir. E eu queria fazer um comentário, como sempre, você sabe que eu sou meio chata, mas assim, tem mais ou menos que eu venho conversando com as pessoas quanto a gente usar ou não o termo prescrição de tecnologia assistiva, sabe? Ótimo. E a gente tem tentado não utilizar mais, porque, na verdade, um produto assistivo não é um medicamento. Né? Então, a gente tem usado muito mais no modelo, que aí, depois a gente pode falar disso, dos modelos que tem de produto assistivo, naqueles países onde as pessoas que trabalham na indicação do produto assistivo têm uma atitude autoritária e decide, o profissional de saúde decide sozinho o que é melhor para a pessoa, então o pessoal fala prescrição.
porque tem uma atitude, eu diria, autoritária no processo. Né? Nos outros países, 3 modelos, como se fosse uma escala, onde cada mais alto modelo, ou mais evoluído, ou mais civilizado modelo, maior é a participação do usuário Do nesse processo usuário. do produto assistivo para ele e da tomada de decisão de qual produto. À medida que essa complexidade e essa pessoa vai se tornando responsável, sai da corresponsabilidade até a responsabilidade, aí a gente começa a chamar da indicação do produto, sabe? Então, assim, Excelente colocação, Maria. e eu sei que da forma que você trabalha, você também insere muito o usuário nesse processo. Então, eu diria que o que nós fazemos, a gente faz a indicação. Né? E a prescrição, quem faz, assim, para mim, prescrição é aquela coisa obrigatória Que tem e que ser tal. E não aquilo, né? só tem essa opção, né? Talvez no SUS, do jeito que é hoje o nosso modelo no Brasil, de dispensação de órteses e próteses, ele ainda Seja, está né? nesse modelo prescritor, porque tem até uma lista limitada, que só pode ser aquela. Então, imagina, você vai discutir que tipo de roda da frente que vai ter na roda, né? Não Vai tem a dar menor cadeira de chance, roda, né? vai ter um sistema de amortecimento. Então, não tem jeito. Então, ali é prescrição mesmo. Mas onde o usuário está inserido no processo, aí não sou eu que falo, isso é a literatura. Isso é um consenso que teve em 2012 na Europa. Depois eu posso até compartilhar quem tiver interesse nesse material e tudo mais. Ó, já tem, Maria, super legal. A gente tem pedido, né, para as pessoas que estão participando das lives com a gente, para elas disponibilizarem, sugerirem alguns materiais, alguns links que a gente possa disponibilizar para o pessoal, né, que está participando aqui com a gente. Já temos, inclusive, uma pergunta aqui, ó. Sim, meu Ótimo. pai, ele não aceita usar o andador. Gostaria de saber como incentivá-lo, pois vejo os riscos de queda. Obrigada, Mirinha, por participar com a gente. Obrigada pela pergunta, e a pergunta é excelente, porque sem Excelente. não é? Um andador ou uma bengala na vida da pessoa idosa é um desafio fenomenal, né? Então, aí a gente vai se remeter a uma outra questão que o pessoal também não faz. Indicar produto assistivo é um processo terapêutico, É um né? processo terapêutico. Então, ele começa pela avaliação da necessidade do cliente, identificando o significado daquela perda funcional na vida da pessoa, qual o ganho que ela quer ter, porque cá entre nós, tem muito idoso que ele não quer melhorar a marcha mesmo, e por outros motivos que são motores. Aí você vai dar bengala e não vai usar. Então, por isso que eu falo, assim, o terapeuta ocupacional, ele é o profissional-chave nessa história de indicação de tecnologia assistiva, porque a gente consegue avaliar todas as áreas do desempenho humano, e a gente falando aqui da marcha, a mobilidade, né, bípede, no caso a marcha, ela é uma atividade que afeta praticamente todas as áreas do desempenho humano. E aí, na proposta terapêutica, a gente vai ter que identificar nessas áreas de desempenho quais atividades, quais ocupações que estão comprometidas, quais que serão reforçadas ou não pelo uso do produto assistivo. E aí é o pulo do gato. Né? Aí Exatamente. a gente identificar qual que é o melhor produto para aquela pessoa e começar um uso gradativo, inserindo no cotidiano da pessoa a partir das atividades mais significativas e com acompanhamento terapêutico. Então, a gente tem que acompanhar, treinar o uso na casa. Às vezes as pessoas falam assim, Maria, você vai até no ônibus com o seu paciente? Vou, claro. Tem que treinar nos locais que usa. Né? Então, às vezes, e agora com essa história do atendimento remoto, né? Então, que não está dando para ficar acompanhando todo mundo para todo lado. Então, a gente pede o quê? Filma, manda para a gente. Então, não tem desculpa de não acompanhar. O principal do abandono do produto assistivo, não somente pelo idoso, mas por qualquer faixa etária, é a não condução como um processo terapêutico. Acho que é a loja... Não é, Livane? Porque, Maria, eu falo que o maior investimento nosso é no momento depois que a gente faz a entrevista, a anamnese, entende a situação, a demanda da família, a demanda do usuário, as condições funcionais daquele usuário. Eu falo que o próximo momento é a gente investir tempo
em discutir possibilidades, né? Que é uma consultoria, né? É uma consultoria. Eu vou falar, existe esse tem essa característica, o seu quadro, mas eu gostei mais daquele outro. Aquele não seria o adequado por causa disso, disso e disso. Então, é um investimento que a gente faz para garantir essa assertividade, né? E adequação mesmo do recurso. E o outro momento, que é depois da escolha, né, da adaptação, da aquisição, é o treinamento do usuário, dos cuidadores e dos familiares, né, Maria? Se a gente não investe esse tempo nessa etapa também, muito mais risco de acontecer um abandono, né? Ô, Nivana, e assim, eu vou até ser mais atrevida. Eu nem falo que é só treinamento, é um processo terapêutico mesmo. O É, treinamento é uma das etapas, né? E a gente sabe que às vezes nós vamos ter cuidador ou familiar que vai sabotar o processo, né? Igual teve um caso que eu atendi, né? O senhor idoso, ele usava só cadeira de rodas. Eles me procuraram para comprar uma cadeira nova, né? Aí fiz a avaliação e tudo e tal. Falei, seu fulano, mas o senhor ainda tem possibilidade de marcha. Por que, que o senhor não anda? Ah, minha filha, sozinha eu não consigo, passar de sentado para de pé está muito difícil. difícil. O senhor gostaria de voltar a andar? Claro, imagina eu ficar presa a essa cadeira o dia inteiro. E nanana. Pois bem, aí, Nivana, eles compraram uma cadeira nova e, claro, a família, assim, estava resistente e o cuidador, então, assim, apavorado, apavorado. Eu falei, gente, sabe o que nós vamos fazer? Aí conversei com a fisioterapeuta que atendia, graças a Deus, uma pessoa muito aberta, a gente conversou muito, e eu sugeri a gente introduzir um andador. Nesse caso, era um andador com rodinha, nas Sim, 4 rodas, e a roda dianteira tinha o diminuidor da velocidade. Então, sim, diminuiu importantíssimo. aí ajustamos na altura e tudo. E eu emprestei para ele esse andador. E ele começou usando só na fisioterapia. Era fisioterapia domiciliar. Isso foi evoluindo, nananã, nananã, até que. Aí já passaram uns 3 meses, tá, gente? Não é, os treinos é mágico, não, né? Quem tinha que ganhar força, trabalhar força, equilíbrio. Então, por isso que eu falo, é um processo terapêutico, a inclusão do produto assistivo, que corre paralelo às intervenções de reabilitação, né? Aí, Exatamente. vamos comprar o andador. Beleza. Aí comprou o andador, começou a usar em casa e usava durante o dia as atividades. Aí um dia o cuidadora me ligou. Ô, doutora Maria, eu tenho que falar uma coisa com a senhora que eu estou para falar há muito tempo. Eu, pois não, pode falar e tal, tal, tal. Ela descascou, assim, sabe? Muito brava, porque agora ela não tinha mais sossego. Ela deixava de sentar no lugar quando ela ia buscar alguma coisa na cozinha, ele tinha levantado para fazer. Eu falei, olha, mas você há de convir comigo assim, que está mais fácil para você levantá-lo, que ele está mais feliz, que ele está mais participativo, o nível dele de atenção melhorou. Ele melhorou como um todo. Foi mais desafiador para ela. E a gente sabe que, infelizmente, a gente passando da mobilidade para a alimentação, por exemplo, a maioria dos cuidadores preferem dar comida na Dar boca, comida. né, Nivânia? Porque incluir um talher adaptado, ajustar a postura e tudo mais. Ah, não, com essa colher aí, com esse talher adaptado, ele demora demais para comer. Eu não tenho tempo para isso, não. Exatamente, exatamente. O cuidador, né, ele pode ser o fator de ser aliado e sucesso ou um dificultador. Eu estou lembrando aqui de um caso de um paciente adulto, com ela, né? Esclerose lateral amiotrófica, né? Para quem não está acostumado, né? E ele me pediu, né? Ele já não estava comunicando mais, ele me pediu que ele queria um equipamento para chamar as enfermeiras à noite, porque elas dormiam. Ele precisa. Campainha. Uma campainha. Aí eu peguei e montei com o acionador, ele tinha um movimento funcional do O dedão Nivânia do ficou pé, mudo. coloquei o Não acionador. estou te ouvindo. Mudo? Ah, tá ouvindo agora? Não. Não, né? O Deixa eu pessoal ver está se. te ouvindo? Às vezes é só Gente, eu. dá uma. Vocês estão ouvindo a Nivânia, gente? Se tiver, faz assim. Manda um ok pra gente aí se tá ouvindo ou não. Peraí, deixa eu ver aqui. Para ver se tá ouvindo ou não. Porque a Maria não tá conseguindo me Ainda não. ouvir. Gente, mais alguém tá conseguindo me ouvir? A Letícia falou que tá ouvindo, Laniele também.
Maria, mexe. Você está com fone de ouvido? Você não está ouvindo? Quer que É, eu saio e entro de novo? faz isso, porque às vezes resolve. Gente, Então, vamos aguardar um você que tem pouquinho. que me tirar. Fecha aí. Ah, peraí. Mas aí, se eu tirar. Deixa eu ver. Remover, tô te removendo. Pois é, volta, hein? Gente, né? Uma delícia aqui o nosso papo com a doutora Maria de Mello e as nossas experiências, né? E eu estava aqui contando o caso do meu paciente com esclerose lateral amiotrófica e ele então me pediu a campainha. Peraí que outra pessoa mandou junto com ela, Patrícia Soares Moura. Patrícia, eu preciso que você não mande, porque senão eu não consigo chamar a Maria, você vai vir junto. Ah, tá. Me deu a opção aqui, adicionei. Maria tá voltando, daqui uns minutinhos ela tá aqui. E. Ai, será que não deu certo? Ah, deu certo. Ouvindo Uma coisa. agora, Maria? É o tráfego, né? O tráfego tá muito congestionado. Você estava contando o paciente de ela, que você indicou a campainha. A campainha. Então, gente, depois de uma avaliação, né, vi o que ele tinha de funcionalidade, né, intencional, ele só conseguia com o dedo do pé, montei a campainha com acionador, coloquei, né, na posição certa à noite. Aí tudo bem. Passou uns dias, eu fui, né, fazer uma outra visita, né, visita domiciliar, um atendimento, para continuar levantando as demandas, ajustando. Aí o que acontece? O, a enfermeira, na hora que eu cheguei, uma virou para a outra e falou assim: é ela. Eu falei: eu o quê? Né? Eu o quê? É ela que fez a campainha, ela que arrumou a campainha para ele. Eu disparei a rir, porque eu achei aquela situação muito engraçada da forma como elas falaram. E eu falei, gente, isso é muito importante para ele ter voz, né? Ele conseguir pedir uma ajuda no momento que ele quer. Eu ficava pensando, imagina a angústia dele de não poder chamar a enfermeira na hora que ele está precisando, porque ela cochilou e dormiu e não percebeu o que ele está precisando. Então, assim, no lugar dele, eu não poderia deixar de fazer isso de forma alguma, né? Como terapeuta dele, quis dizer. Mas aí foi isso. É ela. Eu falei, ela quem? Eu? O que que eu fiz de errado? Mas eu gosto disso. Você me fez lembrar de um outro caso também, Ah, ah, que era um senhor idoso e ele tinha tido um AVC e ele estava num quadro de uma tetraplegia. E, sim. não- e tinha, e não tinha deficiência cognitiva, não, era só motor mesmo. E aí eu fui chamada lá para poder ver como que podia facilitar o banho, sabe? E aí e assim, a gente sabe que as pessoas desconhecem os diversos modelos de cadeira de banho que tem, e no Brasil nós temos uma limitação importante de modelos de cadeiras de banho, né? E, ok, fazer o quê? Temos que lidar com o que Com o temos. que E daí, temos. a eles, e aí que eu quero, você me fez lembrar o seguinte, que a gente não pode esquecer que, às vezes, naquelas residências onde nós temos empresas de home care que fazem a prestação do serviço, nem sempre os técnicos, nem sempre não, vamos falar com franqueza, quase é nunca mesmo, sabe lidar com os equipamentos mais sofisticados. E lidam com a família, Exatamente. das famílias, com o espírito, às vezes, de muita prepotência, de arrogância, né? E nessa casa lá era isso. Aí eu conversei, e eu sempre acolho muito e tudo, tal, beleza. Aí escolhemos uma cadeira de rodas daquelas, eu não lembro se foi Dr. Braz ou se foi da Jaguari, mas é aquelas que faz basculação, Recline. Sim. né? Um Não tilt. reclino, não faz a Com basculação tilt. mesmo. Tilt. Agora eu estou tentando falar mais basculação em português que falar tio, sabe? Para ver se o povo entende melhor e não faz confusão. Aí, e tinha apoio de cabeça, e o apoio de cabeça Travo. permitia em todos os ângulos, então dava para poder ficar confortável. Aí a cadeira chegou, eu fui lá e tudo, né? Aí sentei o senhor idoso na cadeira, fui ajustando, aí eu levo a caixa de ferramenta e tal, vamos colocando nas medidas da pessoa e tudo, e ele muito satisfeito. Aí o senhor idoso virou para mim e perguntou assim: aí você vai demonstrar como é que vai dar o banho? Eu falei, claro.
né? Mas eu demonstro mesmo. Aí, claro, aí a pessoa, aí dependendo do tipo de relação, é um banho normal e às vezes não. No caso dele, ele ficou de cueca, ele usava fralda, ele só simulou a história, sabe? E fui mostrando. E aí a gente marcou num horário que os 4 técnicos que revezavam os plantões Podia estar. davam um treinamento único para todo mundo e tal. Ô, Nivânia, fiquei lá umas 2 horas nessa história aí, ensinando a usar, nananã, deu banho, as transferências, como entrar e sair do banheiro, que um outro problema são as As transferências. transferências. Vão lembrar que daqui a pouco nós vamos falar do guincho de transferência, que é Do outra novidade, guincho. né? É. Aí, ok, fui embora toda feliz, achei que estava tudo entendido, não sei o quê. E eu atendia lá, tipo assim, 2 vezes na semana. Aí voltei para o outro atendimento. Aí, uma das técnicas que estava no dia que eu treinei estava lá. Aí eu perguntei como é que está o uso aí e tal. Ah, Maria, a gente está usando a cadeira antiga. Ai, Aí meu Deus. como assim está usando a cadeira antiga, né? Ah, não, porque essa que você trouxe é muito complicada, a gente não dá conta de ajustar e não sei o quê, não sei o quê. Aí fomos treinar tudo de novo. O que eu quero falar, demora mais meses para todo mundo ficar familiarizado, se sentindo Confortável. confortável, vou falar, com fluência no uso do equipamento. E isso Exatamente. faz parte do nosso trabalho. Agora, o que eu vejo, Nivânia, é que, às vezes, as famílias, ou a fonte pagadora do nosso serviço, não reconhece isso também. Acha que tem que ser um serviço gratuito. No caso desse cliente, não. Eu estava lá como TO mesmo, que indicou um equipamento e ia treinar e tal. Mas no caso, por exemplo, da Tecnocare, que a gente presta um serviço só de tecnologia assistiva, e eu falo que é um serviço complementar de reabilitação, quem paga pelo nosso serviço acha que isso não deve ser cobrado, mas, ao mesmo tempo, quer comprar o produto da gente mais barato do que achou na outra loja da esquina. Não percebe que tem um serviço agregado. Aí a gente já tem todos os modelos, coloca o serviço separado, mas eu não abro mão desse acompanhamento que a gente faz, porque a gente não vende por vender, né? A gente vende a Sim, sim, sim. independência, é qualidade de vida. Eu brinco que a gente trabalha com soluções assistivas, né? Soluções. Um E, bom né? termo, um bom Então, termo. no nosso universo, eu percebo que a clientela e também os outros profissionais de saúde, eles não estão muito familiarizados com esse tipo de conduta e não valorizam como deveriam a nossa intervenção. O que você acha disso? Ó, Maria, eu tenho visto assim, vários casos de pessoas que acabam retornando muito a procurar o nosso serviço, às vezes por essa questão, por O perceber Nivana está que ficando baixo de novo. baixo. Gente, dá um retorno aí pra gente. Vocês estão ouvindo bem? Eu tô com o fonezinho aqui para ajudar. Aí melhorou. Então eu vou colocar ele um pouquinho mais alto. Aham. E então, assim, já tive pessoas, eu já tive uma cliente especial, que a gente tem até uma relação muito boa, de muitos anos, e ela falou justamente isso. Ela falou, Nivânia, na época eu queria comprar a cadeira tal, né? Você me falou que não ia funcionar, porque a cadeira era pesada, você me apresentou várias coisas. Mas eu estava encantada, né? A mãe me disse. E fui e comprei, né, fora. Ela comprou em outro lugar e tal, e Aham. voltou com a cadeira. Agora eu preciso que você dê um jeito nessa cadeira para ela funcionar. Né? Pois Aí é. eu peguei e falei, basicamente é o que eu te falei antes, né? Assim, é o peso dessa cadeira, isso iria inviabilizar o uso dela. Né? Fiz ajustes, é claro, mas ela, por fim, depois de um ano, doou uma cadeira de R$ 26.000, né? E ainda ela teve que comprar ela tentou ainda um segundo chassi, pagou mais R$ 10.000 para esse segundo chassi e simplesmente não pôde usar. Ela doou todo esse Eu equipamento. imagino, porque não consegue vender, né? Aí ela voltou e falou, eu estou voltando porque eu fui, né, assim, você me pediu para esperar, você não estava acreditando que ele ia resolver, você me apresentou essas questões e eu insisti, né, Sim. e depois voltou. Então, assim, eu tenho percebido, né, que as pessoas têm entendido um pouco isso, que é o diferencial que um terapeuta ocupacional pode fazer na escolha, no treinamento. As pessoas têm percebido mais isso com o tempo. Claro. Se comparar com 20 anos atrás, né, Nefã? Ô, minha filha, né? A gente ia no serralheiro da esquina, né?
para ver se ele Agora, fazia. em relação à população idosa, uma das coisas que eu escutava mais, mas eu ainda escuto, é muito assim, hoje mesmo, eu indiquei uma cadeira, estou discutindo ainda a indicação de uma cadeira de rodas motorizada, uma manual e um andador para o mesmo idoso que mora numa instituição de longa permanência aqui em Belo Horizonte. Um dos filhos, aí a gente faz a discussão, eu fui lá, avaliei o idoso, tal, junto com o fisioterapeuta, e aí a família entra na história, nós estamos discutindo quais produtos que vão ser. Ó, Um tem dos gente filhos, agradecendo a gente aqui também. Depois a gente vai falar, tá, gente? Continua aí, beleza, Maria. obrigada, gente. Aí, um dos filhos vira, e não é a primeira vez que eu escuto, já escutei isso muito, colocou no grupo nosso de WhatsApp assim, mas nós vamos gastar isso tudo com o papai, ele vai morrer mesmo. Né? E a gente Exatamente. percebe, gente, que essa história do mito de que não vale a pena investir na qualidade de vida da pessoa idosa vai muito além do que só da tecnologia assistiva, né? Quando essa discussão que está tendo aí do vírus e tal, tudo bem, porque deixa os idosos sem atendimento, porque eles vão morrer mesmo, deixa morrer mesmo. É. Né? Ô, Que vida gente, que vale mais ou menos, né? Então, mesmo que eu vá viver mais um mês, eu não posso viver o melhor possível, eu não posso ter mais conforto, ainda priorizar aquilo que é importante para mim. Então, né, numa sociedade como a brasileira, que valoriza muito a juventude e não reconhece o valor do velho, da pessoa idosa, é mais difícil ainda a gente trabalhar com tecnologia assistiva para essa população. exatamente. Ô, Maria, e a gente percebe muita diferença quando você, né, está na Europa, né, mesmo nos Estados Unidos, você percebe a diferença disso. Os É, idosos usando equipamentos independentes, né, indo ao supermercado sozinho, usando um scooter, é, fazendo as suas compras, resolvendo as suas coisas, com muito mais do que aqui no Brasil. Né? A gente tem essa cultura daquela pessoa que cuida, e tem uma questão, inclusive, que no Brasil, como nossos salários são mais baixos, é mais barato, às vezes, ter uma pessoa do que investir na tecnologia assistiva. pois é, Mas isso é uma mas coisa aí errada, né, Maria? é Porque, errada. porque a autonomia e a independência não tem preço, né? Não tem preço. E aí é uma questão conceitual mesmo, né? Essa história de achar que é mais barato eu pagar alguém para fazer para o papai ou para a mamãe, né? A minha mãe, eu posso falar que a minha mãe teve um AVC em 2006 e ela ficou hemiplégica e foi perdendo função. Hoje ela só usa cadeira de rodas. Mas hoje ela está demenciada. Quando ela não estava e ela tinha a cuidadora, minha mãe muito arrogante, muito prepotente, sabe? Sempre foi, e piorou. Ela virava para a cuidadora e falava assim, mas eu estou te pagando, por que você não vai fazer para mim? E eu junto, né? A Nivana é muito engraçado, porque ela morava aqui em Belo Horizonte e eu morando em São Paulo, né? Aí eu cheguei aqui uma época, sei lá, cheguei de surpresa na casa dela e numa situação que eu não gostei, peguei a mãe no carro e levei para ficar lá comigo. Ela ficou morando lá comigo. Em 2 meses, Ivana, ela já estava andando, dando volta no porteirão. Então, Nossa, por que eu estou falando isso? Porque essas atividades de vida diária que a gente vai permitindo que o outro faça pelo idoso, vai minando todo o quadro funcional, todo, não só todo, daquela todo. atividade, mas de todas as outras. Então, essa insistência que nós, TEOs, temos, e que nós temos que passar para as famílias e para os cuidadores, que o menor grau de independência possível que a pessoa possa adquirir em qualquer atividade, ela é fundamental. Não Fundamental. só porque é legal, não, tem um impacto grande na saúde como um todo, e tem estudos que demonstram isso, que prolongam. Obrigada, Débora, adorei te ver aí, viu? A Débora é uma fono que trabalhou comigo muito tempo em São Paulo. Ai, que Beijo, legal, que bem, te bom. amo, viu? Então, assim, essa manutenção da funcionalidade e a manutenção da independência é uma variável diretamente relacionada ao prolongamento da vida e ao índice de felicidade. Agora, o que você estava falando da história de pagar alguém que é melhor, né? Melhor não, que o povo acha que é mais fácil, nosso dinheiro, o salário é muito baixo e tal e coisa. O que isso quer dizer? Na verdade, é a desvalorização da independência do outro. E com o idoso é muito disso. Exatamente. Ele não está prestando para mais nada mesmo, para quem quer fazer sozinho? Escuta isso demais. Né?
E É uma aí, pena, esse né, quadro Maria? de apatia, de dependência, que seja motora na realização das atividades, vai levando a pessoa a outros comprometimentos cognitivos e psíquicos. Então, é como se fosse um efeito cascata. Então, Cascata. manter a independência em todas as atividades, o mínimo que seja, ok, não consegue levar a comida na boca, não consegue colocar a comida no garfo para pôr na boca. Ok, o cuidador coloca no garfo, e o idoso coloca na boca. Oi, Juliana. Juliana é ex-aluna minha da pós em São Paulo. Né? Então, assim, Ela que a está gente falando que pode. está com Ok, leva a dificuldade de mão te só até ouvir. aqui. Ela Você está está com falando. dificuldade de me ouvir? Não, a Juliana que está falando. Tá? Melhora se eu fico mais perto? Então, a gente, mesmo assim, a gente complementa a tarefa. A gente não faz pela pessoa. E para a Ótimo, gente bem ter pensado. condições, gente, de Bem, realizar boa isso, colocação. é preciso fazer uma avaliação funcional extremamente detalhada. E daí, Nivana, eu vou convidar o povo aqui, pode convidar? Eu Pode? uso um instrumento de avaliação funcional, que é a MIF, a Medida de Dependência Funcional, há muito tempo, e é um instrumento de avaliação funcional que é preconizado no mundo inteiro para adultos e idosos. E a gente tem que ter uma certificação para poder usar o instrumento e tal. E eu tomei coragem e vou fazer essa certificação online. Então, Ai, que legal. a gente vai fazer um curso para usar a MIF em julho. Depois, quem quiser, Ótimo. pode ver no meu Instagram e tudo mais. Mas, assim, da mesma forma, tem sim que. Aí você sabendo o grau de dependência que a pessoa tem, você consegue intervir exatamente ali. Que é outra coisa que na nossa área o pessoal faz muito por tentativa e erro, né, Nivânia? Exatamente. E não Eu vou precisa ser, aproveitar, não pode, não precisa, não pode eu vou ser. aproveitar para te pedir para falar os principais desafios para a escolha correta e a implementação do uso dos dispositivos da tecnologia assistiva. Clareia isso para todo mundo aqui. Eu não escutei direito, não. Fala de novo. Eu só escutei dispositivos de tecnologia assistiva. Ah, tá. Aqui, Alexandre, vou fazer alguns comentários aqui. Que, gente, Tá, eu está vou ver se super eu leio também. legal. Muita gente participando. Minha ex-aluna aqui, Alexandra, obrigada. A Vânia falou que está excelente. A Alexandra falou que independência gera saúde e bem-estar do idoso. Aham. Saudade de te ouvir, excelente fala. Parabéns às duas, muito esclarecedor. Sim, concordo, vale a pena investir no bem-estar dos idosos. Tá, Isso, joia. gente, Aham. amanhã somos nós que estamos no lugar deles, né? Aqui agradecendo a oportunidade de participar e nos agradecendo pelo conteúdo. Obrigada pela participação. Yara A também. Lara falando. Ô, Nivane, Hum, eu acho que a gente podia falar de outra coisa que eu também acho muito relevante. sim, A gente falando de negócio de instrumento de avaliação, necessidade da avaliação funcional, mas uma outra coisa que a gente precisa medir também, sempre que possível, é o impacto do uso do produto assistivo na vida da pessoa, né? sim, E, sim, sim. e, e existem também, a gente já conversou semana passada sobre isso, existem instrumentos de medida validados no Brasil em tecnologia assistiva. E a gente não vê os Exatamente. profissionais usando na prática clínica. Você vê aonde? Em estudos, nas universidades, em pesquisa. Ô, gente, mas instrumentos de medida não é só para pesquisa, não. É para o nosso cotidiano clínico. Né? Sim, É a sim. forma de você mensurar a eficácia, de ver se você está fazendo certo ou errado. E existem instrumentos específicos para a tecnologia assistiva. E existem alguns específicos até para o uso de tecnologia assistiva por pessoas idosas, né? Que vale Sim. a pena a gente começar a usar. Yara é uma querida amiga aqui da nossa juventude, lá de Itabirito, incentivar a fazer sozinho o máximo que eles conseguirem, adorou que a mãe dela é idosa e às vezes fazemos as tarefas que ela poderia fazer. Isso mesmo, gente, a gente está aqui hoje para conversar sobre essas pequenas coisas que a gente pode fazer e que fazem toda a diferença na vida do nosso idoso, né? Mas, Maria, eu vou até aproveitar e falar do seu curso, né? Você vai dar também Ah, pode um falar. curso sobre Os instrumentos de os medida. instrumentos de medida que são padronizados no Brasil. Muito legal, gente. Ó, vamos participar, vamos fazer. Vão. Né? Acho que é A importante. Nivânia vai fazer, né, Nivânia? Vou, Eu vou claro. adorar, que você vai me ajudar muito. Tem um que é específico para uso de computador, menina.
Sim, sim. E uma das coisas assim que sempre nos cursos, né, você sabe que eu escolhi pela não vida universitária, mas assim, toda a minha experiência acadêmica eu aplico no meu cotidiano clínico, né? E eu acho que é isso que melhora a nossa prática. Maria, nos últimos anos, a gente fez um investimento grande, né? Assim, o grupo de TEOS que trabalha comigo, a gente fez um investimento grande para ajustar os protocolos, para Aham, organizar, justamente para a gente também fazer pesquisa na prática clínica, né? Para a claro, gente também né? Eu tenho um aham. banco de dados enormes, eu tenho histórico com registro fotográfico, avaliação dos pacientes em cada etapa. Isso é muito importante, né? É muito importante. Ô, Nivana, eu uso lá na Tecnocare para controle de qualidade dos nossos serviços o Quest, que é um questionário de Sim, avaliação da satisfação do cliente. Aí vou contar rapidão aqui. Eu uso isso desde 2014, no nosso cotidiano. Aí outro dia eu sim, estava conversando com uma pesquisadora, TO da Unifesp, que eu precisava, eu estava organizando um evento sobre o uso de tecnologia assistiva para idosos em São Paulo, pela SBGG de lá. E eu queria chamar o povo das universidades para ir falar. E essa pessoa é muito minha amiga, a gente se conhece há muitos anos. Eu falei, Eliana, você não está com nenhuma pesquisa em andamento? Ô, Maria, eu estou aplicando o Quest. Aí eu, não, que bom e tal. Quanto você já aplicou? Ah, Maria, tem 2 anos que eu estou aplicando, mas eu só apliquei 21. Eu, por quê? Ah, porque eu tenho que ir na casa da pessoa, demoro quase 2 horas para entrevista. Menina, se está muito complicado, você pode aplicar pelo telefone. Aí contei para ela qual que era a nossa rotina, aí ela brincou comigo, eu não te aguento, não, sabe? Mas porque o povo dificulta, Nivânia. E assim, e as pessoas criam uma distância do que eles acham que é a formalização acadêmica para o cotidiano clínico. Muito pelo contrário. A gente melhora demais. Você deve ter percebido demais, isso na claro, hora que você claro. organizou na Lumen, né? E a gente, né, assim, tem hoje os protocolos, né, de Uhum. acompanhamento do cliente, eles são avisados que está na hora do acompanhamento, Sim, já de sai de lá retornar. com o próximo retorno agendado, Retorno? respondem os questionários, né, de satisfação, e dali a gente sistematiza os novos ajustes que a gente precisa fazer, faz toda a diferença. Mas eu não posso perder a oportunidade de que Maria está aqui falando com a gente para perguntar, né, o que você tem visto como maior dificuldade para que as pessoas tenham acesso aos equipamentos adequados, Maria? Tá. Nivana, nós vamos falar da população idosa, né? Sim, O que eu vejo, assim, que a maior dificuldade de acesso, deixa eu pensar, são várias dificuldades. Primeiro, é esse mito de que não vale a pena colocar a pessoa idosa a ser mais independente. Esse mito é um grande limitador. O grande. outro limitador é o desconhecimento do processo de envelhecimento dentro das diversas patologias que acometem a pessoa idosa. Então, se você não tem clareza do prognóstico, né, porque o idoso, dependendo da doença de base, ele vai ter uma perda funcional em uma área do desempenho humano e em outras não. Mas se você não Sim, tem clareza disso, você pensa que a pessoa não tem mais a capacidade nenhuma e não vai investir. Então, o desconhecimento do processo de envelhecimento nas diversas condições patológicas, isso é um fator limitante na indicação de produtos assistivos. A outra limitação passa mesmo pelo desconhecimento dos produtos existentes no mercado, e as pessoas não conhecem, e continuam falando que não conhecem, e eu falo, gente, hoje tem internet, não tem jeito. Né? Vão nas lojas, vão nas feiras, experimenta, brinca, né? Monta, desmonta, sabe? Então, as pessoas têm que conhecer os produtos, e aí vai o outro grande fator limitante é a incompetência dos profissionais mesmo. Né? Porque aí aquilo que alguém perguntou mais cedo da história do abandono, indica um produto errado. A pessoa vai abandonar. A resistência de adquirir um outro produto, você triplicou essa resistência. Né? Então, muito gente, grande. não é problema nenhum um profissional que não é especialista em tecnologia assistiva pedir Mas, socorro para quem é. Isso faz, no mundo inteiro é assim. Né? Os profissionais especialistas em tecnologia assistiva trabalham assessorando, ajudando, contribuindo com as equipes de reabilitação. Aqui, Nivana, eu vou confessar uma coisa para vocês,
que me angustiou muito. Hoje não me angustia mais. Mas quando eu voltei de São Paulo, porque eu fico indo e voltando para São Paulo, né? Você bem sabe. Aí eu fiquei lá uns tempos. E quando eu voltei em 2014, menina, eu fiquei assim muito Ó, o estranhei Lucas muito. entrou aí, ó, Lucas Ferreira Mello. É o seu Lucas, não é? Quem que entrou aí? Seu Lucas, Lucas Ferreira Mello. É o seu. É o Lucas, é meu filho. É? Aí quando eu voltei em 2014, bem-vindo, viu, Lucas? Quando eu voltei em 2014, uma coisa assim que eu percebi, eu não recebi encaminhamento, não, dos colegas, e eu só faço tecnologia assistiva, eu não faço reabilitação, né? E aí eu conversando com algumas pessoas mais próximas, você sabe o que me falaram? Falaram assim, Maria, olha para você ver, olha, você me conhece, Ivana, você sabe que eu não sou assim. Maria, as pessoas ficam com medo de encaminhar cliente para você por dois motivos. Primeiro, que eles acham que você vai roubar o cliente. Nunca vou, porque eu não faço reabilitação, eu faço a indicação de tecnologia assistiva, então não tem isso. E a outra coisa é que o pessoal fica, olha, isso aqui foi que me doeu mais, sabe? Fica assim com medo de você vir com essas práticas novas, com essas coisas mais aprimoradas, e ficar identificando as dificuldades que esses profissionais têm. Falou dificuldade, mas eu enxerguei assim, na prática, e deixar isso claro para o cliente. Eu falei, que isso, gente? Você sabe da minha conduta ética, eu jamais faria isso. Muito pelo contrário, né? Se eu percebo que está uma coisa inadequada, eu faço é ligar para o profissional, discutir, criamos um grupo de estudo, né? Sei eu, tanto que a gente ensina, compartilha, né, Nivânia? Essa é a nossa índole, né? É. Então, E, hoje não, já está mais confortável. Mas eu fiquei sem entender direito. Então, essa história, que eu sinto isso aqui em Belo Horizonte, eu continuo atendendo aqui em São Paulo, eu sinto que os profissionais de São Paulo, eles são mais abertos para compartilhar experiências e discutir casos do que aqui em Belo Horizonte. Você não acha o povo daqui meio travado para discutir casos? Maria, eu tenho dado muita sorte, assim, de trabalhar muito em rede. Então, por exemplo, eu converso muito com os fisioterapeutas, o TO do paciente. Então, assim, eu tenho dado muita sorte. Agora, eu percebo, assim, que existe um incômodo, né, das pessoas em relação a trabalhar junto, né? E é muito pelo contrário, né, Maria? Eu lembro de um caso que nós estávamos discutindo, a mãe teve comigo, depois teve com você e nós conversamos Ah, eu sei sobre quem. e nós conversamos sobre o caso e tal, discutimos algumas coisas trocou, né? A gente sempre troca, né? Não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente sempre troca. E é interessante quando eu fui comentar com uma outra pessoa, assim, mas você conversou com ela sobre isso? E Olha para você. é Ô, claro, né? Nivane, E muito importante. pois A é. gente precisa de desmistificar isso, né? A gente cada um tem, né, a sua facilidade, a sua. O seu saber, né? Ó, Então, por exemplo, no peraí, nosso... que tem aqui um recado. Deve ser Rafael, Marcela, quer ver? Da Ortobras. Boa noite, queridos profissionais, ícones no assunto. Nós, como indústria, temos o dever de orientar nossos clientes na procura de profissionais que consigam realizar a prescrição adequada. Ah, certamente deve ser Marcela, nossa querida aí. Marcela começou trabalhando com a gente, trabalhou comigo na Alume um tempo e continua, hoje está na Ortobras. Isso é uma alegria aham, muito grande, porque a gente não segura, né, Mari? Acho que a gente tem isso. A gente quer que o outro cresça também, que o claro, outro ô, possa Nivane, aprender, né? E sim, nos uma das ensinar coisas que também, por que não? Né? ensinar e compartilhar, igual, por exemplo, eu não sei nada, quase nada mesmo de comunicação alternativa. Eu vou atuar numa área que eu não sei, não, mando tudo para vocês. Para mim, vocês são a referência. Uai, você sabe disso, né? Então, assim, tem gente que, é o que você falou, que vê você e eu como se a gente fosse inimiga, né? Nivânia vai dar aula na pós? Claro que vai, imagina, né? Então, assim, e isso, para mim, eu fico muito feliz, fico mesmo, porque eu acredito na nossa amizade sincera e no quanto que uma pode contar com a outra quando precisar, sabe? E é assim que o mundo tem que ser, né, Nivânia? Nós estamos aqui, um para servir o outro, né? Eu estou E lembrando ajudar. aqui do dia
que eu fui dar aula na pós e você chegou, né? Mas no final da aula, a hora que viu, nós dois estávamos abraçando, conversando dos filhos, né? Já crescidos e tudo mais. E você ficou tão emocionada, chorou. Você falou, que bom te ver de novo, que bom a gente Que nós estar já junto. sofremos tanto Porque junto, né? nós já penamos tanto, né? Tantos desafios, né, Maria? E o importante do estudo é a gente trabalhar em rede. Eu tenho percebido cada vez mais que a coisa funciona quando é em rede, né? Mas não Sim, é aquela rede que eu vou virar e falar assim, fulano fez errado, porque olha a cadeira como é que tá. Não, eu vou ligar para a terapeuta. O que você pensou? sim. Me ajuda a entender o seu ponto de vista. Ou eu estou observando por esse outro lado, será que isso assim não seria mais interessante? Então, ou seja, não é como eu já tive, né, casos de profissional, colegas nossos, que falavam, né, com profissionais que, né, o meu equipamento estava errado. Eu liguei para ela, falei, oi, ó, sempre que você vê um equipamento errado, me liga, vamos discutir, eu quero ver seu ponto de vista também. Mas eu falei Claro. para ela, você tem que falar é para mim, né? Ou então você tem que colocar aquela situação num contexto. O cliente esteve comigo há 10 anos atrás, voltou com a mesma cadeira hoje e quem fez fui eu, né? Ou seja, eu fiz há 10 anos atrás, dentro do quadro que ele estava antes, né? E a gente precisa ter essa parceria, né? Falar, Maria, chegou um cliente seu aqui, eu estou avaliando, eu estou pensando nisso, eu vi que você trabalhou nessa outra linha e tal. Ah, Nivânia, são 10 anos que eu vi, eu já não sei mais como é que ele está hoje. Então, eu acho assim que essa abertura, né, Isso e essa mesmo. sinceridade, né? Eu falei, bom, eu estou sendo assediada, né? O profissional falar, né, do meu trabalho sem procurar por mim, né, sem trocar isso comigo, né, eu não acho que é legal. Tem que falar para mim, né? Aí, Claro. vamos contextualizar, Ivane, né? e aí um dos cuidados que a gente tem, que eu já tenho já há muito tempo, é que assim que eu institucionalizei isso. Então faz parte do nosso protocolo, por exemplo, perguntar quais são todos os profissionais que estão atendendo e sistematicamente a gente entra em contato com esses profissionais. Então, quando eu faço a avaliação, eu já entro em contato e o que passa muitas vezes é que o povo não responde, mas eu não importo, não, continuo informando. Uhum, E a uhum, gente vai uhum. mudando a cultura e, assim, uma das condições, assim, sine qua non para o sucesso na área de tecnologia assistiva é o trabalho em equipe, né? E Sim, esse follow-up que a gente faz do uso do sim, produto, quem é o profissional de reabilitação vê o cliente com muito mais frequência do que a gente, né? Maria, exatamente assim. E muitas vezes, assim, agregar, juntar, né? Ele está no dia a Sim, dia, ele está percebendo que está funcionando, volta lá, ou liga, Nivana, está acontecendo isso. Falei, vamos fazer, já tive colegas, vamos fazer vídeo junto? No horário do seu atendimento, a gente tá, né? A gente faz por videoconferência e eu vou ver com você, entender e a gente e conversa. Então, tem isso. funcionado super bem, né? Tem sido um caminho legal também para a gente É, trabalhar, né? Junto com a equipe que com está a no dia a população dia. idosa, eu tenho feito isso muito, principalmente nas instituições de longa permanência, sabe? Porque Sim. às vezes os fisioterapeutas que atendem lá não podem junto, atender junto e tal. Então a gente trabalha muito por videoconferência, por teleatendimento, então a gente já fazia isso, o Sky entre nós, Ah, mesmo antes do CREFIT autorizar, a gente já fazia, né? Mas não foi por falta de pedir para autorizar, né? Que eu venho pedindo isso tem muito tempo, mas para a gente poder realmente facilitar e criar acesso e compartilhar informação, né? Voltando à questão da pessoa idosa, Nivânia, uma das dificuldades assim, de produtos que eu percebo que eles têm mais dificuldade de utilizar são os produtos de comunicação alternativa, sabe? Eles têm muita dificuldade. Aí, então, agora eu estou fazendo uma pesquisa grandona, agora já tem, desde 2018 eu comecei a trabalhar com a inclusão digital da pessoa idosa. sim. E assim, estou estudando isso muito e tal, depois uma hora eu conto com mais detalhes, e estou compreendendo o porquê de alguns motivos da resistência do uso de, vocês falam, produtos assistidos meios de comunicação alternativa e suplementar, É, né? Agora, porque eu não tenho experiência nessa área, eu queria que você contasse um pouco da sua experiência do uso desses equipamentos de comunicação alternativa com a população idosa. Você tem alguma experiência que você queira Mária, compartilhar? tem um cara, né, um caso que eu gosto demais, né? É um senhor e ele, né, estava com uma visão muito ruim e ele tinha como projeto de vida fazer, de final de vida, fazer um livro.
né? Aham. E eu fui fazer a avaliação dele, fui na casa dele, fiz a avaliação, tentei ver, né, se ele já tinha familiaridade ou não com o computador, adaptamos, coloquei alto contraste, coloquei tela maior. Aí no final do primeiro dia que eu fiz as primeiras coisas. Ei, gente, eu estou aqui tentando chamar a Maria para a gente fazer um fechamento. Ai, Maria, vamos entrar para a gente fazer um fechamento, vem cá. Para a gente fazer esse fechamento e já marcar o nosso próximo encontro. Maria, ela está entrando Ô, e Nivânia, mas antes de fazer o fechamento, porque congelou a imagem, eu não vi você acabando de contar o contar. caso. Eu vou voltar e contar o caso e a gente já vai marcar nosso próximo encontro. Então, Tá. Maria, Aí você ele falou foi que eu fui, né? Avaliei as condições dele, né? Fiz a primeira introdução e aí eu coloquei em alto contraste a tela do computador. Ele começou a Aham, enxergar. Ele falou, mas você é ouro em pó? Achei tão bonitinho, né? Que eu era aham. ouro em pó, né? Porque eu tinha conseguido, né, dar essa possibilidade dele escrever o livro dele. E a gente continuou, né, nesse atendimento, eu fui acompanhando. Ele começou a escrever o livro dele. Infelizmente, ele veio a falecer antes da gente realizar o grande sonho que era estrear, né, esse livro. E foram recursos de informática, né? Não teve custos tão grandes, muito é essa assessoria com esse olhar né, de achar a solução dentro do caso dele, dentro do que ele estava precisando, né? Agora, eu acho que a gente pode marcar um segundo dia aí para a gente continuar conversando, Maria, que tem muita coisa para a gente conversar. Ô, Nivânia, nós temos assunto pro resto da vida. Não, quando encontra Maria de Mello e Nivânia na Reatec, senta as duas, esquece da feira e conversa, 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 Em conversa, qualquer né? lugar. Mas, então, Podemos queria... Vamos sim. E semana que vem, Nivânia, até você falou, talvez a gente possa fazer por aqui mesmo. Você já tem umas lives programadas, né? tem, mas a gente está Uma coisa, com algumas fala. programadas. A gente está com algumas programadas e a gente, até o dia 10 de dezembro, nossa senhora, 10 de junho, elas já estão confirmadas, então não tem como realocar. Mas depois do dia 17 ou na próxima, dia 24, tranquilo, Eu né? queria convidar todo mundo, amanhã, às 20 horas, vai ter uma live. Aí você podia entrar, Nivânia, e me ajudar. Você pode ser minha convidada, se você quiser. Porque eu resolvi isso ontem. Aí não deu tempo de fazer outra entrevista. Para a gente falar dos instrumentos de medida em tecnologia Olha que assistiva. legal. Eu Vai ser quero amanhã, assistir. às 20 horas. Aí, gente, convido o pessoal, você que puder entrar, Nivânia, vem que eu te ponho Sim. como convidado para a gente discutir, debater. Não, eu quero participar, como todo mundo aí, te ouvir, né? O que você vai trazer de novidade para a gente e as suas contribuições são sempre bem-vindas, Maria. Gente, eu vou tentar fazer um fechamento, né? Porque se deixar, a gente fica mesmo muito mais tempo. Agradecer as mensagens, né? A Rafa falando, muito bom ver as duas professoras juntas aqui conversando, né? E muito feliz com esse momento. A Maria das Graças, né, falou sobre que ela passou por essa situação com a família, mantendo o máximo de independência da mãe, depois do pai, agora da mãe, parabéns. E ela falou do tempero, né, que é o amor e paciência, né, Maria? Que são fundamentais, né, nessa fase da vida, né, gente? Então, agradecer muito, Maria, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, pelas contribuições que você trouxe, né? Tivemos aí o tempo todo agradecimentos, né? Tá vendo se a live vai ficar salva? Vai, né? A gente já Assim, salvou. Uma já está, inclusive, a primeira já está lá no Stories. E aí a gente vai voltar em junho, né, Maria? A gente já está prometendo aí um novo encontro. eu queria também agradecer a oportunidade, adorei, a gente nem viu uma hora passar, quando viu acabou, né?
Assim, obrigada mesmo pela oportunidade e obrigada a todos pelos comentários e tal. Sim, E sim. na próxima vocês perguntam muito, tá, gente? Que é muito Isso bom mesmo. responder Isso vocês, mesmo. né? Tem que chegar no dia a dia, né? Para você que está em casa com um familiar, né? Um idoso usando o equipamento ou com dificuldade de usar, para a gente é muito bom poder estar ajudando um pouquinho aí na sua casa, tá bom? Gente, beijo para todos, obrigada Obrigada, gente. pela atenção de Tchau. vocês. Foi ótimo. Obrigada, Maria, mais uma vez. Eu que Obrigada. agradeço. Boa noite aí, gente. Boa Tchau. noite. Obrigada.